Oi, pessoal, eu decidi hoje contar um pouquinho sobre a minha história e como a terapia ortomolecular entrou na minha vida e fez com que eu tivesse uma visão diferente de terapia. Eu sou Andréia Alves de Araújo, eu sou terapeuta Master Ortomolecular, ministro cursos de terapia ortomolecular, sou nutricionista funcional e estudo também e sou formada em especializações de nutrigenética e nutrigenômica. E eu tô aqui para falar hoje não sobre tudo isso, mas sobre a terapia ortomolecular. Você sabe que eu ando pensando um pouquinho sobre isso, que para nós que estamos no meio, para minha vida, né, que eu tô nisso desde 2000, é muito comum, é muito fácil saber o que é isso, falar sobre isso, e eu vejo muita dificuldade, inclusive nos meus alunos, quando chegam para o curso, a primeira pergunta que eu faço para eles: o que você sabe sobre terapia ortomolecular? E mesmo que a pessoa procure, pesquise, leia, ela tem uma imagem do que é terapia ortomolecular que é muito raso. E eu acho que é uma injustiça, sabia? Uma injustiça com vocês, uma injustiça com a gente que trabalha com isso, de isso não ser tão veiculado e não ser tão falado. Então eu vou, a partir de agora, na maioria dos conteúdos que eu for falar com vocês, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é e qual o alcance da terapia ortomolecular na vida da gente. Hoje eu começo a falar um pouco sobre como foi para mim em relação à minha saúde e em relação à minha parte profissional. Porque uma coisa sempre está ligada à outra. É difícil a gente saber se uma pessoa, quando ela não está bem, qual é a área da vida dela que não está indo muito bem. Porque todas são interligadas. Mesmo que seja indo muito bem uma parte, se a outra parte não está legal, equilibrado, você acaba não tendo a melhor vida, a vida mais potencial que você poderia alcançar, mesmo potencial com a sua saúde, potencial no seu trabalho, com as suas relações. Então, só de falar um pouquinho sobre isso, a gente começa a entender por que chama terapia. Terapia são várias ferramentas que você utiliza para a pessoa poder chegar no estado, no objetivo dela. A terapia ortomolecular é uma terapia que ela visa corrigir, igual assim, a palavra orto, ela já vem de uma correção. Se a gente for pensar nos dentinhos, é ortodontista. Se a gente vai pensar nos nossos ossos, é ortopedia. Então, o especialista que corrige aquela área específica. E o molecular vem de molécula. E a gente é formado de moléculas. Para a gente poder corrigir o funcionamento das moléculas, você consegue imaginar quantos processos que são envolvidos nisso? É o processo digestivo, processo hormonal, circulatório, o processo de excreção, né? Muito mais coisas ali envolvidas, temperatura, ambiente, tudo isso envolve para uma molécula ela poder ter o melhor trabalho, assim, ter espaço para ela trabalhar e fazer o que ela veio fazer. Porque o corpo, a tendência dele sempre é a saúde, sempre. O corpo, ele briga, ele luta, isso faz parte do nosso sistema mais primitivo, é de sobrevivência. Então existe todo um processo que acontece no nosso organismo para que a gente sobreviva. Por isso é que a gente come agrotóxico, por exemplo, e não morre na hora. A gente tem um sistema que consegue trabalhar com aquela toxina para que aquela toxina não te mate. Muitas das vezes, quando a gente não tem enzima e não existe um processo químico, porque nada desaparece. Eu comi um negócio e não vi mais, ele tá lá, ele tá fazendo uma ação. Ele tá sofrendo uma ação química, enzimática. E aí, esse produto tá ali e meu corpo não sabe nem o que fazer, porque é totalmente antinatural para o meu corpo, não existe enzima para isso. Ele tem um sistema que ele vai fazer com que aquilo seja encapsulado e aquilo fique armazenado em algum lugar do seu corpo, geralmente na gordura. Por quê? Porque os agrotóxicos, inseticidas, eles têm uma solubilidade na gordura. Porque se eles não fossem gordurosos, quando chovia, saía todo da folhinha, do fruto, daquele local, daquela plantio que ele foi aplicado. Então ele tem uma base oleosa. Quando a gente come essa base oleosa, ele tem similaridade
com os olhos. Então, o nosso organismo sabiamente consegue fazer esse encapsulamento e colocar esse agrotóxico, esse veneno, ou assim, o que faz, a parte que faz mal do antibiótico, todos os corantes, conservantes, aromatizantes, tudo isso, ele vai e fica ali guardadinho, perigo. Fica lá uma placa assim, olha, não encosta aqui. Isso aqui é muito perigoso. Seu corpo faz isso para você sobreviver. Faz isso uma, faz isso duas, faz isso 10. Agora, o que acontece hoje em dia? Isso acontece 10 vezes ao dia, acontece 20 vezes ao dia. Todas as vezes você come, todas as vezes você bebe alguma coisa, dependendo de onde vem, da fonte que vem. Se são coisas industrializadas, coisas de agricultura normal. E aí o seu corpo fica sobrecarregado. É um funcionário que fala, eu tô sobrecarregado aqui, eu não ganho o salário que eu mereço, eu não ganho o reconhecimento que eu mereço e eu só chicotada. O corpo começa a ter umas reações que vão lesionando o corpo até chegar numa doença crônica. Então, esse é mais ou menos o caminho. É claro que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas é para todos poderem entender como é que a terapia ortomolecular vai ter força nesse momento. Primeiro, se a gente já começa a trabalhar com terapia ortomolecular aprendendo a desintoxicar, aprendendo a ajudar o organismo a colocar tudo isso que ele já armazenou ali para fora, você vai dar muito mais chance para o seu corpo se corrigir. Então, todas as ferramentas utilizadas dentro do curso, dentro do que eu ensino em terapia ortomolecular, elas visam que o seu corpo consiga, da maneira como a gente faz, que ele consiga ter chance novamente de se reestruturar e de fazer o que ele tem que fazer. Células que estavam sendo feitas envelhecidas, tortinha lá, problemática, ela volta novamente a ficar na textura, na forma, na maneira de trabalhar que ela tinha antes de ser lesionada. Por isso é que a terapia ortomolecular, ou mesmo só a palavra ortomolecular, quando ela é dita, ela é muito associada a rejuvenescimento. E aí as pessoas também pegam esse rejuvenescimento, esse conceito, essa ideia e diz assim, olha, isso é superficial, eu quero saúde. Mas meu caro, minha cara, meus pequenos, veja, se tá aparecendo por fora uma célula mais sadia, ou seja, a aparência está melhorando, você está tendo um rejuvenescimento dito estético, o que é que está acontecendo com o seu órgão? O que é que está acontecendo com a sua artéria? O que está acontecendo com a sua veia? O corpo conseguiria apenas pensar em rejuvenescer uma parte só se ele está lá relaxadão, tá lá cheio de nutriente, todo feliz, dormindo bem, né? Tá lá, o corpinho, vamos imaginar, tá bom? Vamos colocar aqui um personagem. O personagem é a Maria. A Maria, ela tá fazendo um tratamento com você, que é um terapeuta ortomolecular. E você vai dando orientação para ela de quais os hábitos alimentares, ambientais, né? De sono, quais os hábitos que seriam mais interessantes para ela ter mais saúde, para ela resolver aquilo que ela tá incomodando ela. Aí você diz, bom, eu tô te entregando a ferramenta, agora quem vai colocar isso em prática no dia a dia é você. Então você empodera a pessoa de entender o porquê que ela tá fazendo aquilo, não apenas prescrever, vai embora, vai tomar isso, encher de fórmula e a pessoa não sabe nem para que serve. Não, você empodera, você diz, pessoa, eu estou fazendo esse protocolo porque isso aqui vai te fornecer isso daqui vai ajudar você naquilo. Então a pessoa sai de lá sabendo explicar para outra pessoa qual é o tratamento dela. Claro, porque você é o meu aluno de terapia ortomolecular, você não é qualquer terapeuta. E essa pessoa, ela sabe explicar isso, ela já vai ser a sua propaganda por aí, né? Ó, beleza. Aí, o que acontece? Essa pessoa, ela começa a fazer todo aquele esquema, ela começa a se sentir muito melhor, e ela começa a se alimentar de uma maneira mais equilibrada, a dormir melhor, e o corpo dela diz, ufa, agora sim eu posso novamente ser a linda Maria que eu sempre fui. Não essa pessoa que está sempre precisando de ajuda. Eu não consigo relaxar, não consigo fazer a minha parte gostosa, não consigo fazer a minha parte deliciosa, não consigo fazer a minha parte legal, que eu vou ficar todo cheio de hormônio do prazer, que eu vou ficar todo felizão. Eu tenho que
ficar apagando fogo. Porque a antiga Maria, antes de passar em você, terapeuta, ela ia levando essa vida que todo mundo leva, sem prestar atenção em nada, até que ela lesionou, até que ela começou a sentir dor, até que ela ficou doente. A Maria, ela não procurou prevenção. Mas tudo bem, a gente aceita, não tem problema, Maria, a gente trata de você. E aí ela começa a se sentir melhor, o organismo começa a se sentir melhor, tudo relaxa, tudo vai entrando nos eixos. E aí a gente diz que essa pessoa, ela sabe cuidar da própria saúde, ela vai sair da sua consulta, ela vai sair desse tratamento sabendo o que fazer. É claro que a gente erra. É claro que a gente come alguma coisa diferente, numa viagem, numa festa, ai, sei lá, deu loucura. A gente sabe que aquilo que a gente está sentindo é porque a gente comeu aquele alimento alergênico ou porque a gente abusou ali e a gente já sabe como se tratar. Da mesma maneira que você gostaria de saber de tudo isso e de saber como você se trata, como você trata de outras pessoas, a mesma coisa é o seu corpo. Ele deve ter espaço para ele fazer o que ele veio fazer, que é fazer você sobreviver da melhor maneira possível, fazer você ter longevidade. E a grande intenção de qualquer ser é que você viva bem. Então a terapia ortomolecular, ela tem esse olhar. Quando ela corrige uma molécula, todo um sistema, ele vai começar também a funcionar melhor. Então a gente corrige o sistema. Corrige com quê? Com que ferramentas? Com melhor horário para o sono daquela pessoa. Ela precisa de ajuda. Ok, você vai fazer todo um apanhado do que acontece com ela antes dela dormir, o que ela come, qual horário que ela dorme, qual travesseiro que ela usa, se é confortável ou não, se ela deixa a luz acesa ou não. Todas essas ferramentas a gente aprende no curso de terapia ortomolecular para saber o porquê você diz para uma pessoa apagar a luz. E aí você me pergunta o porquê. E se você quer saber o porquê, coloca seu comentário aí embaixo que eu só vou responder nos comentários. Você quer saber por que você tem que dormir com a luz apagada? Você quer saber por que você tem que dormir por volta ali das 10h30, no máximo da noite? O que está acontecendo no seu corpo? O que você está produzindo no seu corpo? Que vai te fazer ter uma noite de sono maravilhosa? Quer saber por quê? Coloca seu porquezinho aí, seu comentário aí também, que eu vou lá e vou te responder. Aí você vai poder falar isso, por exemplo, se você já atende, já tem seu cliente, falar para o seu cliente o porquê que você está tirando aquilo, ou vou estar mostrando para ele que aquilo não é um bom hábito e que está levando ele a acordar de madrugada, demorar para dormir, a ficar com um sono muito leve, acorda todo cansado, todo quebrado, todo com dor. E aí essa pessoa, se você falar para ela, então, mas só tira isso, tira aquilo, a pessoa diz, poxa, mas eu gosto tanto de ver, sei lá, mexer no celular, mas só tem uma luzinha ali no meu quarto, isso vai me atrapalhar? E você vai poder dizer que sim e vai poder ter embasamento para falar, porque sim, o que é que está acontecendo no sistema da pessoa, que a pessoa, ela desperta quando existe um pouquinho de luz. Eu já tô dando várias dicas aqui, mas se quiser saber um pouquinho mais é só tá perguntando. Aí outra ferramenta que você vai ver, como é que essa pessoa se alimenta? Não é só do que ela se alimenta, como ela está quando ela se alimenta. Ela se alimenta na correria? Ela se alimenta em pé? Ela se alimenta vendo o celular? Ela se alimenta conversando com outras pessoas, ela nem viu o que ela tá comendo? Ou ela se alimenta porque ela ouviu falar daquele prato que é muito bom, ela vai lá, experimentou, é gostoso pra caramba, e aí ela come porque é muito bom. E aí você começa a fazer pergunta pra pessoa e fazer uma anamnese da pessoa para ela ter consciência de quando ela está comendo, ela está comendo. Quando ela está dormindo, ela está dormindo. Ela não pode fazer outra coisa, ela só pode fazer aquilo da melhor maneira possível. Quando ela está tomando o banho dela, é isso que ela tem que estar no presente fazendo. Ela não pode estar tomando banho, salvo as mamães com bebezinhos pequenos, porque eu passei por isso também, né? Que a minha filhinha, as duas, né? Eu ia tomar banho, eu tinha que levar o carrinho, deixar no banheiro. Tomava banho bem assim, que era o horário que eu mais amava, a hora que eu tava no banho, pra não acordar, só na hora que elas estavam dormindo.
né? Acabava de dormir o bebê, eu deixava lá pertinho e eu ia lá tomar um banho com o mínimo de barulho possível para o bebê não acordar, para eu poder ter aquele horário de eu fechar meu olho, de eu sentir aquela água. Porque as pessoas acham que quando você está na presença, meditando, consciente, que você, nossa, é iluminado, só pessoas iluminadas que fazem isso, a gente tem que fazer isso todos os dias. É o momento que a gente está descansando todo, descansando a nossa mente, descansando o nosso corpo, descansando dos gatilhos que levam a gente a ter ansiedade. E aí o terapeuta vai saber explicar isso. Por que que o terapeuta vai falar, tome o seu banho como se fosse a coisa mais maravilhosa que você está fazendo naquele momento. Se mime, coloque lá uma velinha, pega o chá sabonete mais cheiroso que você gosta e fala para todo mundo, estou tomando banho, ninguém me atrapalhe. É o meu momento ali. Então, por que o terapeuta vai falar isso? Esse não precisa vocês me perguntarem, não. Esse eu já vou falar, tá? O terapeuta fala isso e ele explica porque este momento onde você está se recarregando, nesse momento é a sua meditação. Porque se você me diz que você não tem tempo de meditar, que você não sabe meditar, né, que faz parte de um ser humano equilibrado, você fala, ok, então dentro do seu dia a dia, onde você colocaria esse tipo de prática? Pode ser na hora do banho. Na hora que você está comendo, você pode comer totalmente na presença. Isso é explicado em várias escolas dentro da nutrição. Nutrição funcional, nutrigenética, nutrigenômica, mesmo na nutrição clínica, comportamental, né? Que você tem uma área que estuda só isso, problemas comportamentais ligados à obesidade, ligados a problemas alimentares, que é por a pessoa não estar ali na presença na hora que ela está comendo. Ela come de ansiedade, ela come pelos outros, ela come porque tá no horário e ela não se pergunta se ela tem fome ou não. O terapeuta tem condições de fazer esse tipo de abordagem. Então você vai olhar isso do seu cliente e tudo isso que eu tô falando para você faz parte da terapia ortomolecular, porque ela visa corrigir a molécula. Quando eu trabalhava como terapeuta, eu trabalhava com naturopatia, que naturopatia é uma área que você trabalha com massagem, auriculopuntura, fitoterapia, aromaterapia, reflexologia. Eu trabalhava com várias técnicas dentro da naturopatia. Eu comecei a trabalhar com 95 que eu comecei a trabalhar com essas técnicas. E dava muito resultado. Tinha muitos clientes super bem satisfeitos, né? Mas chegava um certo momento que eu me sentia limitada dentro das terapias. Eu não tinha muito resultado em vários problemas quando a pessoa ela tinha muito problema alimentar, obesidade, inflamações, doenças crônicas. Então você dava uma aliviada, porque não tem coisa mais gostosa do que você receber uma massagem, gente, é maravilhoso, né? Dava uma aliviada, mas não ia a fundo. A pessoa, ela voltava com o mesmo problema, dava aquela melhoradinha, voltava com o mesmo problema. E eu comecei a me interessar em outras técnicas para saber como que eu poderia ajudar. Então eu fui fazer Reiki. O Reiki estava entrando assim muito forte no Brasil, aquela época que foi em 98, né, que eu fiz minha primeira formação em Reiki. E aí eu sou mestre em Reiki também, eu sei como aplicar, eu sei como formar pessoas também em Reiki. E eu coloquei mais essa técnica, que era algo que fazia um profundo relaxamento energético naquela pessoa na hora que eu estava fazendo a aplicação. E aí eu já via mais resultados. E aí eu nunca abandonei as outras coisas, eu ia colocando a mais. E eu via que tinha mais resultado, mas ainda não era aquilo que dava certo para todo mundo. E eu ficava, meu, que mais que eu posso fazer aqui? Né? Que mais que eu posso fazer aqui? E eu comecei a pesquisar outras coisas e aí chegou para mim a informação desse tipo de terapia. Terapia ortomolecular, feita pela pele, os terapeutas podem fazer, não precisa ser médico. E eu tinha essa mesma ideia que muita gente tem, que é uma terapia cara, que é só médico que podia fazer, que era invasivo, que injetava coisa. E aí eu fui ver como assim terapeuta pode fazer. Eu comecei a me interessar por isso
A minha irmã, a Cris, né? A Cris foi receber um tratamento desse, ela apaixonou e falou: Olha, tem a sua cara, isso você vai adorar fazer, inclui mais isso. E aí eu fui atrás. Ela me trouxe o telefone do curso onde tinha, né? Foi tudo assim, foi um presente que eu ganhei. E aí, quando eu vi a quantidade de coisas ali que eu ia aprender, eu já fiquei super animada. E eu fui fazer, eram 2 anos de curso na época. Eu fui fazer, eu me apaixonei totalmente pela técnica, pela área, continuei trabalhando com naturopatia também, fui incluindo a terapia ortomolecular e, com o passar do tempo, você começa a se especializar mais e você começa a ter mais clientes em uma área e foi uma migração muito natural. Então eu tenho muito mais cliente em ortomolecular do que nas outras especialidades. Porque você acaba assim ficando mais, vamos dizer, animada na hora de você falar. Você fala com a pessoa assim, tá? O que eu posso tratar de você? Olha, eu tenho essa ferramenta, essa. Ah, mas essa daqui vai tratar de você assim, 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 assim. Então eu ofereço para o meu paciente, para o meu cliente, a terapia ortomolecular e a pessoa já entendendo o que é, porque eu sou apaixonada por isso, eu sei muito bem o poder disso. E quando eu falo, o olho, né? Acho que o olho que ganha, é a emoção que ganha mesmo daquilo que você está falando, a verdade daquilo que você está falando. Então, eu posso dizer que quando as pessoas elas conhecem, elas sabem o que é e elas têm resultado dentro dessa terapia, não tem como a pessoa pensar em outra coisa, não tem como a pessoa querer se tratar com outra coisa. Eu também recebo massagem, eu vou no terapeuta para receber massagem, adoro. Que mais que eu faço? Já recebi bastante acupuntura, também gosto, mas na hora do vamos ver, na hora de se tratar, na hora do dia a dia, eu nunca vou deixar a terapia ortomolecular. Ela tem um resultado incrível. E quando a pessoa realmente fica sabendo o que é, ela também vai se apaixonar. Por isso que eu resolvi começar a falar mais o que é a terapia ortomolecular. Isso vai virar uma série de coisas, porque a gente pode falar de todas as áreas onde a terapia ortomolecular pode estar agindo e atuando no seu corpo e atuando também no seu lado profissional, porque veja, o que você sente. Como é que você se sente, por exemplo, se você é um fisioterapeuta? Eu trabalho com fisioterapia e ortomolecular. Não dá? Mostra o quanto que você é interessado, especializado, estudioso e o quanto que você pode ajudar aquela pessoa. Aí a pessoa fala, mas como assim ortomolecular? Ah, sim, eu vou saber como te ajudar com as técnicas de fisioterapia para você ter recuperação de qualquer limitação lá que a pessoa tenha. Ou agora tem fisioterapia facial, né? Tem tanta coisa. Agora não, né, gente? Claro que sempre teve, né? Mas eu tô falando aqui como uma leiga em fisioterapia. Tô falando poucas coisas que eu sei. Mas, fora o movimento, fora o exercício, eu também vou poder atuar te dando os melhores nutrientes para você ter uma recuperação mais rápida e não voltar a inflamar de novo. Essa sua tensão, sua ansiedade, por exemplo, que te deu esse problema de mordida, que te deu essa contratura, a gente tem como, com outras especialidades, fazer com que você tenha uma recuperação mais rápida. Então, você vai procurar um especialista, um bucomaxilofacial, eu vou fazer minha parte da fisioterapia facial e eu vou te dar o nutriente que vai fazer com que você não inflame mais aí, não tensione mais, tenha uma noite de sono mais tranquila e que você gerencie o seu estresse. Eu sou um fisioterapeuta, é outra coisa. Eu sou um fisioterapeuta, ok. Eu sou um fisioterapeuta ortomolecular. Eu sou uma nutricionista. Então tem um monte de especialização, mas eu sou uma nutricionista e ortomolecular. Como é que fica para você isso? E é disso que eu tô falando, de empoderamento profissional. Você pode incluir ortomolecular em qualquer área. Eu sou uma esteticista. Eu sou esteticista e terapeuta ortomolecular. Eu sou um terapeuta vibracional e ortomolecular. Então é só você se perguntar se daqui... meu curso dura quanto tempo, gente? A pessoa que vai mesmo fazer ali, vai pegar firme, pode durar de 5 meses a 1 ano. Então se veja daqui a 5, 6 meses você falando eu sou o que você é, ou que você não tem especialidade nenhuma, eu sou um terapeuta ortomolecular.
Isso para mim fez uma grande diferença, né, na parte profissional, de eu me sentir muito bem colocada dentro desse mercado, o respeito, né, com a nossa profissão também. Essa especialização, ela traz esse respeito, é um outro olhar, né? E isso ajuda demais com que você tenha mais técnicas para você ajudar muito, muito, muito mais as pessoas que você atende ou que você que é aqui neném, que ainda nunca não fez nada na área de saúde, está interessado nisso, que você possa em 5 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, sair como um terapeuta ortomolecular e fazendo tudo isso que eu te falei. Então eu vou contando aí ao longo dos conteúdos mais um pouquinho sobre isso. Lembre-se, coloque aí a sua pergunta sobre o que eu não falei. Teve coisas que eu falei, tem uma dica para dar, mas eu não vou falar aqui. Então veja direitinho o conteúdo, coloque a sua pergunta aí que eu vou estar respondendo para você, tá bom? Até a próxima. Beijo!